TV Artilheiro. Seja bem-vindo ao nosso Centro de Treinamento Floresta. Prazer em receber todos vocês. Hoje nós estamos aqui oficialmente apresentando a nossa comissão técnica para o resto da temporada. Nesse começo tivemos alguns percalços, tivemos que fazer uma prova. Passamos 2 dias aí em negociação, tivemos a clareza e a segurança que o melhor nome seria do Marcelo. De bate-pronto, ele não mediu esforços, fez questão, já conhecia o projeto do Floresta, já conhecia o nosso projeto. Ele aceitou e junto com ele, meu Thiago e o Gabriel, para dar continuidade ao nosso planejamento nesta competição. O clube hoje não vive na tabela uma boa situação, ele é sabedor disso. Como nos anos anteriores nós começamos bem e terminamos ali no final fazendo a pontuação mínima para não cair, temos a esperança que esse ano começar mal e terminar bem. Esse é o nosso objetivo. Mas para pensar em G8, primeiro temos que ter a autoestima no melhor momento, para jogo a jogo, ponto a ponto, buscar os nossos objetivos, que é primeiro sair dessa situação tão difícil que está passando na tabela. E por isso que não temos tempo a se lamentar. Já temos um jogo importante domingo, onde um clube que passa na mesma situação que nós estamos passando, que é o Clube do Remo, por qual tanto eu como ele já trabalhamos lá e conhecemos o nível de pressão que é enfrentar um time do tamanho que é o Remo. O momento também que eles vivem é um momento que a gente tem que ter tranquilidade para jogo a jogo, sair dessa situação. Então, Marcelo, a coletiva é sua, não é minha, é mais para te apresentar. Obrigado pela confiança, obrigado de tomar esse desafio, por você, como sua comissão técnica, o Thiago, que estava fora do país, de bate-pronto, aceitou esse convite, Thiago também, Gabriel, essa correria. E vocês três, junto com os demais da minha comissão técnica, e esse grupo de atletas, possam dar a volta por cima. E nós estamos aqui futuramente falando já, quem sabe, em classificação. Aí isso é muito cedo aí. O importante é trabalhar e buscar aí, jogo a jogo, um melhor equilíbrio, uma melhor tranquilidade para fazer os pontos necessários. Dizer que é um prazer estar aqui, sou o comando técnico do Floresta. Um projeto que eu já venho acompanhando há muitos anos, que me deu a certificação que eu poderia vir aqui, que eu ia encontrar um clube muito bem organizado, com os objetivos muito bem traçados, e ter a certeza e a convicção da escolha certa que eu fiz em Floresta, e para que a gente possa fazer um grande trabalho. Sabemos que a situação momentânea na competição não é uma situação confortável, é uma situação que incomoda a todos dentro do clube. Nós estamos no início da competição e a gente tem a convicção que nós vamos dar a volta por cima, vamos rever esse momento, mas é bom entender e saber que a gente precisa cumprir metas e etapas. Né? A primeira meta que a gente tem aqui dentro é tirar dessa situação incômoda, que é a zona de lanterna, que é a zona de rebaixamento. Depois que a gente sair dessa posição incômoda, a gente buscar a outra meta, outro objetivo, que é a classificação. Então a gente precisa ir passo a passo, etapa a etapa. Quando puder 3 dias, a gente já diagnosticou, já entendeu os processos, já recebemos os relatórios, já na comissão permanente. E agora é nessas mãos trabalhar para que a gente possa já nesse jogo de domingo trazer um resultado positivo, que é muito importante para que a gente tenha essa virada de chave dentro da competição. Seja bem-vindo à Floresta, prazer falar com o senhor. Você está falando dessa questão do momento que Floresta não se lembra. Mas a gente vê muito no futebol brasileiro essa questão do treinador ter pouco tempo para trabalhar, de calendário apertado, vamos dizer assim. No caso, você chega com pouco tempo para implantar o seu pensamento de jogo já para esse jogo no final de semana. Como é que vocês vão fazer isso durante esse período de treinamento que vocês estão tendo? Eu costumo dizer que nós, treinadores de futebol brasileiro, a gente tem que se adaptar às circunstâncias. Quando eu aceito o convite do Floresta, claro que eu analisei todo o contexto. Analisei o clube, analisei o elenco, analisei a tabela, a competição. E a gente sabe que
eu esperar pela 3 semanas para uma intertemporada sem jogo, eu não ia ter. Mas eu tenho uma convicção que a gente sabe que para esse jogo ainda é um pouco, né, só é pouco tempo ainda, mas a gente vai fazendo já os ajustes bem básicos para esse jogo. Quero dizer que eu chego para dar continuidade ao trabalho que o senhor ia fazendo. A gente precisa dar continuidade, né, que é um grande profissional, um profissional que eu respeito muito, e a gente vai dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. Claro, dentro da minha filosofia de trabalho, da minha metodologia, entendendo aquilo que a gente possa ajustar, mas eu parto do princípio básico que ele vinha fazendo, né, principalmente para esse jogo de domingo que a gente tem diante do Remo, que é um jogo mais difícil. Costumo dizer que não é um jogo de 3 pontos, é um jogo de 6 pontos, né? São 2 equipes que estão buscando o primeiro êxito dentro da competição, e a gente agora tem que ser muito assertivo, é um momento que a gente precisa de trabalhar bastante para que a gente possa reverter esse momento. Então, assim, esperar tempo de trabalho no futebol brasileiro, isso é uma utopia. Você topa o desafio e tem que ter dentro do mecanismo que a gente queria como comissão técnica, como clube, restabelecer o clube dentro desse calendário. Marcelo, prazer, meu nome é Joyce Maciel, eu sou do Portal Futebol Cearense. Você retorna, né, ao estado do Ceará depois de quase 10 anos, você já treinou o time do Ceará há pouco mais de um mês, ali em 2015, mas pode ter uma experiência, né, no futebol cearense, apesar de que 10 anos muita coisa muda, né, então o futebol muda constantemente. Você tem históricos de acesso para a Série A, tanto com o Atlético Goianiense em 2016, quanto com o CSA em 2018, que inclusive foi o clube que você iniciou esse ano. Do CSA você foi para o ABC e agora você está em um dos maiores clubes do estado do Ceará, que é o Floresta. Eu queria saber de você, assim, essa sua experiência que você teve, essas suas 2 últimas experiências que foram curtas, e também a sua longa experiência, assim, o que você pode trazer de positivo para o Floresta, por mais que seja um início de competição, eu acredito que o Floresta tem sim grande chance de subir para uma Série B, então assim, e você tem esse histórico, né, de acesso. Então eu queria saber de você sobre esse seu histórico, o que é que você pode trazer para o Floresta, visando essa possibilidade de acesso para a Série B. Muito feliz com esse meu retorno ao futebol cearense. Tive uma passagem pelo Ceará em 2015, era uma situação bem semelhante, né? E aí a gente consegue... Foi um pouco mais de um mês, né, que a gente ficou, 3 a 4 meses, e a gente conseguiu no final o êxito da permanência do Ceará na divisão que estava disputando. A gente volta 10 anos depois, um pouco mais experiente, né? Tudo que a gente viveu, um pouco mais cabelo branco, hoje já avô, e a gente procura trazer diante desses acessos aí que você falou. Eu omiti o acesso no Goiás, né? Não fiz os últimos 5 jogos, mas fiz a maioria dos jogos da competição em 2021. Então são 3 acessos da Série B para a Série A, a passagem 2021 no Atlético Goianiense, né, com esse levando a equipe sul-americana. Mas eu costumo dizer que o treinador ele não só vence na carreira, ele não tem só acesso a títulos. Né? Nesses 10 anos para cá eu conquistei 5 títulos estaduais. Então assim, mas o treinador cresce, ele se molda, ele melhora muito também com as adversidades. E foi esse início de ano aí que a gente pegou 2 trabalhos aí, não tivemos êxito. Mas às vezes você aprende muito mais, né? É um momento difícil do que talvez com os títulos, com os acessos que eu tive durante a minha carreira. Isso te amadurece mais, isso faz você amadurecer muito mais. Então assim, eu volto muito mais maduro para o futebol cearense, que nem falei anteriormente, eu escolho um clube que eu tenho a certeza que vai me dar toda a condição de trabalho e a gente tem a convicção que a gente vai fazer um grande trabalho aqui. E essa experiência que eu tive no início do ano, que não tive êxito com elas, vai me ajudar bastante a nortear o meu trabalho dentro do Floresta, né? Porque diante de acertos e erros, você vai se reciclando, vai melhorando, você vai buscando a sua melhora como profissional. Então eu costumo dizer que as fases difíceis também fazem o profissional crescer. E é assim que eu espero trazer toda a minha experiência do sucesso, talvez de sucesso por alguns lugares que eu passei, em prol do nosso trabalho aqui diante do Floresta. Marcelo, teste brilhante e portal terceirão.
Gostaria de saber se você acompanhou essas primeiras rodadas do Floresta, ainda sob o comando do Felipe Surian e olhando assim as partidas, o Fogo, o Galho, que você vê no time que pode ser aproveitado assim, dentro do desempenho da equipe ao longo da partida, e o que você acha que tem que ser corrigido assim, especificamente? Eu acompanhei o jogo de sábado, por acaso eu estava vendo, eu vi o jogo em loco, né, vi ao vivo, e as outras 2 partidas depois eu acompanhei. A gente está sempre acompanhando todos os jogos, todas as divisões, e eu reputo que o Floresta, tirando esse último jogo, foi um jogo atípico, né, teve uma expulsão no início da partida, mudou um pouco o cenário da partida, mas as 2 primeiras partidas o Floresta fez boas partidas. Tanto a primeira quanto a segunda rodada, né? O resultado, às vezes o resultado ele não condiz a performance da equipe, né? Eu acho que poderia ter tido uma sorte melhor ou uma competência melhor nos resultados. E a gente, que nem falei, a gente está tendo os relatórios dos jogos, a gente, claro, que vai aproveitar bastante coisa que foi implementada aqui pelo Felipe, mas porque eu penso que o próximo jogo que a gente já vai dar uma mudança na plataforma de jogo, a gente já vai tentar trazer uma equipe um pouco mais equilibrada. E eu costumo dizer, nesse tipo de competição que a gente joga, o Campeonato Brasileiro da Série C, você tem que a todo momento ser uma equipe equilibrada e buscar vitória, porque você não tem o segundo turno. Então todo confronto é confronto único. Então, eu ganhei um pouco de expertise, né? Um pouco de conhecimento nas questões de entender qual é a competição que você está jogando, quais os adversários que você vai enfrentar, o que é a tua competição dentro da competição. Isso aqui a gente já acertou, já reuniu, já formulou uma ideia para a sequência da competição. Nesse tempo que você tem, o que é que você vai implementar? Qual é a estratégia que vocês vão usar? Tenho só um ano na divisão, né? Então eu tenho pouco tempo de fazer divisão. Mas todo profissional, eu sou um profissional que eu lancei por título, eu lancei por acesso. Quando eu chego no clube como Floresta, hoje ele está numa situação bastante diversa, mas eu olho para o topo da montanha. Então não estaria aqui se eu não acreditasse. Eu costumo dizer que um profissional ele só solidifica e tem continuidade na sua carreira quando ele é vencedor, ele conquista títulos, acesso. E comigo não foi diferente. Desde eu comecei a militar no Campeonato Brasileiro em 2015, em 2016 eu fui campeão brasileiro da Série B. Então, assim, da mesma forma eu penso na divisão que eu estou hoje, porque você vê hoje a divisão da Série C, vários treinadores de Série A, Série B estão disputando a Série C. Então a Série C hoje ela virou uma C/B. Então assim, uma competição que tornou muito mais difícil. Se você for olhar a Série C hoje é muito diferente de 5 anos atrás. Você olha que a competição tem times que paga 3 dígitos já na Série C, uma folha de mais de 1 milhão. Então a Série C ela está mudando, ela está se elitizando dentro da temporada. E não é diferente. Quando eu chego num projeto desse, mesmo com essa diversidade que vive hoje o Floresta, é sempre pensando no êxito, no maior patamar da competição, que é o acesso. Claro que você falar em acesso hoje é uma utopia. A gente, para correr uma maratona, a gente tem que correr o primeiro quilômetro, né? Então eu quero correr meu primeiro quilômetro. O primeiro quilômetro vai tirar a gente dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento que a gente milita hoje. Mas com certeza eu entro nessa competição para poder ter o mesmo êxito que eu tive na Série B e na Série A. Acho que essa pressão, de certa forma, um pouco maior em cima do Remo pode favorecer o Floresta no jogo de domingo? E se sim ou não, por quê? Eu trabalhei lá no passado, né? Só que eu vivi um outro momento. Eu, na minha passagem pelo Remo, só perdi um jogo no Goiânia. Acho que foram todos vitórias. Então eu vivi um outro momento. Tem 2 vertentes, né? Isso aí. Essa pressão ela pode ser desfavorável, caso o desenho do jogo se desenhe, né, no início ali difícil para eles, ou a torcida pode abraçar e impulsionar a equipe. A torcida do Remo é uma torcida que impulsiona, né? Então eu tenho certeza que nesse momento eles estão criando um pacto para que possa buscar essa primeira vitória depois de 7 jogos. E aí a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender o contexto do jogo. O que a gente pode usar de ferramenta, né, nesse jogo, mesmo fora de campo, dentro de campo,
no combate, na estratégia que a gente vai usar, para que a gente possa usar isso a nosso favor, no nosso momento e o momento da equipe do Remo. Então, assim, a gente já tem uma ideia bem definida do que a gente quer para o jogo, do que a gente pode usar dessas ferramentas que você oportunamente acabou de colocar aqui, para que ela possa ser, com certeza, a nosso favor. TV Artilheiro.